Sinusite é um assunto que causa uma confusão danada na cabeça dos pais. É comum eu ouvir, doutor, tô com a sinusite atacada. Você já sabe que não é da área da saúde, porque em geral a sinusite não é um estado de ser, é um estado de estar. É uma doença que na maioria das vezes é aguda e ela se resolve. Então o problema, a doença em si, muitas vezes não é a sinusite. A pessoa tem um outro problema, aí sim vai levar a uma sinusite. Em geral ela vai se resolver e depois você pode ter. A maioria das pessoas vão ter vários quadros de sinusite ao longo da vida. Então eu vou tentar ajudar você a entender um pouco melhor o que é sinusite, quais são suas causas, como faz diagnóstico, se tem tratamento ou não. Para começar, a gente tem que falar o que são os seios da face, porque sinusite é uma inflamação dos seios da face. Nosso rosto, ele é formado por várias cavidades, seriam galerias que seriam esses seios. E a inflamação desses seios, aí sim seriam a sinusite. Então, se for ver aqui de frente, nós temos o seio frontal, os seios maxilares, e eles são todos conectados com a região nasal por túneis. Então, essas galerias se conectam por túneis e elas sempre vão produzir secreção, é normal, todos os dias, mesmo sem ter sinusite, e elas drenam por esses túneis até a cavidade nasal. Se nós somos ver de lado, essa aqui é a cavidade e a gente vai ter vários buracos que drenam ali dos túneis dessas galerias que seriam os seios da face. Então, uma inflamação em qualquer um desses seios seria uma sinusite. Por isso que, em geral, você falar que tem sinusite quer dizer que você tem os seios da face inflamados eternamente. Pode até ser? Até pode, mas muitas vezes são outras doenças que vão levar a essas sinusites. Por exemplo, o que causa sinusite nas pessoas? O que precisa de antibiótico é esse daqui, são as bactérias. Esse é o único caso que você vai precisar tomar antibiótico para uma sinusite. A maioria são esses bichos aqui, são os vírus. Cada um desses vírus podem dar uma sinusite viral, que aí não tem tratamento, você tem que simplesmente lavar nariz e esperar o quadro se resolver. E muita gente que fala que tem sinusite, na verdade eles têm rinite alérgica. Esse daqui são os ácaros. E onde eles estão? Aqui, por exemplo, seria o tecido no nosso colchão e do nosso travesseiro. A gente literalmente, quem é alérgico, dorme com o inimigo. Porque ao longo do tempo, eles vão comer o tecido aqui do colchão e do travesseiro. Aí você vai ter mais desses bichos dormindo com você do que o próprio travesseiro e o próprio colchão. Por isso que quem tem rinite alérgica pode ter os seios da face inflamados. E aí não é que ele tem uma sinusite crônica ou ele tem sinusite. A pessoa tem rinite que inflama não só o nariz, mas também pode inflamar os seios da face. Então, como é que acontece em geral essas sinusites agudas? Porque agudas são esses quadros, por exemplo, viral que vai passar sozinho, gripes e resfriados, ou então os bacterianos que você vai dar antibiótico e resolver. Pensa na cavidade nasal e até essas galerias que são os seios da face como uma estrutura de cavernas e que a parede dessas cavernas é formada de tijolos. Então quando você pegar uma gripe ou um resfriado, vai ser causada por qualquer um desses vírus. Vamos pegar, por exemplo, o influenza, que é do H1N1, seria um deles. Ele vai entrar onde? Ele vai entrar em geral pelo nariz. E como é que vírus vai se reproduzir? Ele não vai conseguir infeccionar aqui a secreção. Ele não se reproduz sozinho. Ele tem que entrar no tijolo da parede. Então a gente vai ter o tijolo, entra o influenza lá dentro. E ele usa o maquinário dentro do tijolo para começar a se ativar e reproduzir. E aí ele vai destruir um tijolo. Vai passar para outro tijolo. Vai destruir o outro. E como é que mata vírus? O único jeito aí, nosso exército, arrancar todo o tijolo fora ali daquela parede, daquela caverna. E aí sim começa a babar a secreção. Então isso daqui seria uma gripe, um resfriado. Por isso que dá tosse, por isso que dá coriza. Vai destruir todo esse tecido que é a parede da cavidade nasal. Uma parte vai drenar para o nariz, a outra parte vai tentar ir para o estômago ou para o pulmão e a criança vai tossir. Nos seios da face também a gente pode ter esse acúmulo de secreção e essa inflamação. Por isso que a gente tem muitas vezes sinusite, porque vai vir o vírus do influenza, você vai ter uma rinocinusite,
viral aguda e ela vai se resolver sozinha. Então pode dar inclusive sintomas de sinusite bacteriana, pode dar dor aqui como não pode dar muita secreção como também não. Então nesse caso você não adianta entrar com antibiótico porque não vai resolver, é um quadro de gripe e resfriado. E aí, o que seria a sinusite causada por esses bichos? Isso daqui já não é vírus. Então a primeira diferença aqui entre vírus e bactéria é que a bactéria ela não vai entrar no tijolo e se reproduzir. Ela seria já um dinossauro, eu costumo dizer. Ela vai aproveitar que a parede está machucada, ela adora aquela secreção e ela vai destruindo tudo que ela vem pela frente. Então se nós tivermos já um acúmulo de secreção aqui, já machucada a parede pelo vírus, aí sim pode secundariamente, ou seja, vai ser uma complicação, vir uma daquelas bactérias e aí sim causar a sinusite bacteriana. Nesses casos, nós precisamos tomar antibiótico, mas só funcionaria antibiótico para esses bichos aqui. Então a gente tem moraxella, hemófilos e pneumococo, são os que causam a maioria dos quadros de sinusite e também é os bichos que causam geralmente otite e pneumonia. Eles adoram secreção e tá tudo machucado. Por isso que o pediatra, o otorrino, é tão chato pedindo para lavar o nariz. Porque, igual eu falei, as bactérias elas gostam da secreção e vão aproveitar que tá tudo machucado. E é um dinossauro. Se eu jogar muito soro e ficar lavando esse daqui, a maior parte do tratamento da sinusite bacteriana, além do antibiótico, é a lavagem, porque vai jogar esse dinossauro aí todo fora. Em relação às rinites alérgicas, que aí são causadas por esses ácaros, eles também podem favorecer o risco da pessoa ter um quadro de sinusite bacteriana, porque da mesma forma que um vírus vai inflamar e produzir secreção, a alergia também vai. E aqui já vai uma questão, não dá pra gente saber se é vírus ou se é alérgico muitas vezes, porque se o paciente não tiver febre, muitas das gripes e resfriados não dão febre, você pode confundir um quadro de alergia causada por esse bicho que vai inflamar, só que o vírus também inflama de forma muito parecida. Por isso que o único jeito de ter certeza que é uma infecção viral ou bacteriana seria tendo febre. Agora, se não tem febre, pode ser qualquer uma das duas. E mesmo sendo infecção, que é uma dúvida que muitas vezes os pais me falam, mas meu filho teve febre, não é uma infecção, então não precisa de antibiótico? Não, porque a melhor forma de matar esses bichos aqui, que são os vírus, é fazendo febre, chamando exército e destruindo os tijolos. Antibiótico, antiviral é nada eficaz para destruição dos vírus depois que ele está dentro do tijolo. Por isso que tratamento para vírus é praticamente ineficaz. Para vocês terem ideia, o HIV, que ele também se reproduz nos tijolos, mas aí seriam nas nossas células de defesa, a gente tranca lá dentro, porque o remédio não chega lá para matar o vírus, que ele está tudo misturado com as nossas células. Então você só vai dar antibiótico para sinusite quando for uma sinusite causada por esses bichos daqui, que são as bactérias. Por isso que um diagnóstico correto é importante. Como é que eu vou fazer o diagnóstico de sinusite? No passado se utilizou muito isso. Daqui é uma tomografia e aqui é um raio-x de seios da face. Então se a gente for ver, o que é preto é ar. E o que está em verde aqui, né, mas que não é preto, seria a secreção. Então, por exemplo, uma tomografia vai me dizer: tem secreção nesse seio da face e não tem praticamente nada de secreção, um pouquinho aqui ao redor. A grande questão é, lembra que eu falei? O vírus pode vir aqui, dar uma inflamada e produzir secreção. O ácaro do colchão pode vir aí, dar uma inflamada e produzir secreção. Então o fato de nós termos essa secreção, tanto na tomografia quanto aqui nos seios da face, não vai me dar o diagnóstico de uma sinusite aguda viral bacteriana, ou seja, se eu preciso ou não utilizar antibiótico. Por isso que a recomendação das academias médicas é o médico não fazer esses exames, porque eles mais vão atrapalhar. E outra coisa que a gente descobriu, o fato de ter ar e não aparecer secreção nessa imagem, também não me descarta que tem uma bactéria, um dinossauro, ali mais escondido que não produziu tanta secreção. Então esse exame ele mais atrapalha do que ajuda. E pior ainda, isso daqui vai expor a criança à radiação. Uma tomografia para uma criança é muito diferente para o adulto. A quantidade de radiação e o risco de câncer que ela pode ter é alto. Por isso que
não se deve realizar tomografia ou raio-x para diagnóstico de sinusite viral ou bacteriana. Isso já caiu por terra já faz muito tempo. Eu sei que ainda se faz nos prontos-socorros, demora um pouco para as condutas médicas mudarem depois das descobertas novas aí. Médico brinca, um bicho de cabeça dura, mas a ideia que provavelmente vocês vão ver é que ninguém vai mais fazer esse tipo de exame para fazer o diagnóstico. E como é que eu vou fazer esse diagnóstico? É um vírus ou é uma bactéria? Então a primeira coisa é, a gente vai chutar. Ah, doutor, então quer dizer que você não sabe? Com certeza nenhum médico vai saber, porque não tem um exame específico. Por exemplo, se eu fizer aquele painel e der um COVID e você tá com sintoma de muita secreção, e aí eu falei o quê? Que em geral você vai ter uma infecção, por exemplo, COVID ou influenza, vai machucar os tijolos e as paredes e aí vai vir a bactéria. Então geralmente a sinusite por bactéria ela vai estar junto com uma outra doença. Então, o fato de ter uma não descarta a outra. O exame para tentar coletar ali, a gente já sabe que não adianta. Ah, então vou tentar coletar a cultura da bactéria. Também nem sempre ajuda, porque pode ser só uma contaminação e não é fácil, demora muito para crescer. Então, como é que a gente vai fazer esse tipo de diagnóstico? A gente tem que primeiro saber como é uma gripe causada por esses bichos aqui. Porque vírus, a gente sabe como segue o que a gente chama de história natural. No momento que ele infecciona você, infecciona a criança, ele vai seguir um padrão. Isso é quando você vai no médico e fala, isso é vírus. É porque ele está seguindo o padrão de doença viral. E seria o quê? Logo que essa doença, qualquer uma delas, vamos pegar aqui o rinovírus, ele vai entrar pelo nariz, ele vai entrar em cada tijolo aqui da cavidade nasal, vai destruir, porque ele se reproduz lá dentro, vem o exército e destrói todos os tijolos cheios de vírus lá dentro. E quanto tempo para isso acontecer? Em geral, o pico dessa batalha, dessa destruição é entre terceiro e quinto dia. Por isso que geralmente você começa, eu só tô com o nariz escorrendo, lá no quinto dia tá cheio de secreção, catarro verde. Isso é normal, isso é esperado. Da batalha sai catarro de qualquer cor. A gente já sabe hoje, catarro verde, catarro amarelo ou catarro claro, não me diz que é vírus ou bactéria. Por exemplo, o rinovírus que a gente está vendo aqui, entre terceiro e quinto dia, é normal essa batalha da secreção esverdeada ou amarelada. Pode ter febre nas primeiras 48 até no máximo 72 horas, porque a febre vai servir para quê? Chamar o exército para atacar toda essa região. Então se atacou essa região da parede, arrancou o tijolo, vai acontecer o quê? Babar um monte de secreção para tudo quanto é lado. Então vai escorrer pelo nariz, vai tossir e a tosse vai piorar. Então essa tosse mais carregada não quer dizer que é bactéria, é o esperado. Passou a febre, a tosse estabilizou entre o quinto e sétimo dia. E aí ela vai só melhorar quando todos os tijolos forem recolocados, porque aí sim vai parar de babar a secreção. Isso demora de 15 dias a um mês. Então uma gripe, um resfriado comum, para cicatrizar e para tosse parar, porque lembra que esse catarro também pode querer ir para o pulmão. A criança vai tossir e engolir. Até um mês é normal, desde que depois de uma semana melhore progressivamente. Então quando é assim, a probabilidade de ser uma bactéria, de precisar de antibiótico, é praticamente zero. Por isso que aí o médico fala, isso é vírus, espera e aguarda. Aí passa 2 dias, aí entra com antibiótico. O médico errou? Não, porque não tem como ele prever que depois de uma infecção dessa, veio esse bichão aqui, o dinossauro, infeccionou aquela catarreira e invadiu todo o tecido. Porque isso é o quê? Em geral é uma complicação, é uma consequência daquela doença inicial. Não foi a doença em si que o médico perdeu. Era uma gripe que agora sim vai evoluir por uma sinusite. E aí, para falar que é uma sinusite bacteriana que vai vir nesses bichos, a história natural não vai acontecer. Então lembra que eu falei? O normal é fazer até 72 horas no máximo de febre. Então a criança que tiver com febrão alto, uns 4 dias, cheio de catarro, isso tem uma chance de ser a bactéria. E eu também falei que não é certeza, porque, por exemplo, o H1N1 dá febre 5 dias e não quer dizer nada. Mas nesse caso o médico tem que decidir se ele vai ou não entrar com antibiótico com base na clínica. Vai ver como a criança tá, se a família tem condições de ser reavaliada ou não. Então cada caso vai ser específico. Então a primeira coisa aqui é
4 dias de febre com muita secreção. A outra coisa seria, lembra que eu falei, estabiliza lá pelo 7º dia e aí vai melhorando progressivamente. Então se já tiver tosse aí que dura mais de uma semana, com muita catarreira, aí sim também tem uma chance de ter um desses bichos aqui e o médico pode pensar em entrar com antibiótico ou não. Por que eu digo que pode pensar ou não? Porque às vezes a criança pega tanto vírus na escola que não melhora, então às vezes o médico pode achar que pegou o rinovírus e depois o influenza. Mas isso vai ser avaliado, mas passou de uma semana a 10 dias com muita tosse, e aí sim a gente pode pensar em entrar com antibiótico. A outra situação aqui seria naquele caso que a tosse já está melhorando, por exemplo, já está com uns 12 dias de história, vem melhorando e de repente piora de uma vez. Pode ser que a bactéria apareceu ali, começou a se reproduzir, infeccionar, criar pus nos seios da face, e aí essa tosse com piora da secreção, pode sim ser uma sinusite, mas também pode ser outro vírus que a criança pegou na escola. Por isso que cada caso é um caso e essa avaliação nunca vai ter 100% de certeza. Vai ser muito mais a experiência do médico e essa percepção conjunta com a família. E nessas situações que eu falei, quando o paciente está bem, muitas vezes o médico ou vai entrar com antibiótico, ou ele vai pedir para lavar bastante o nariz e avaliar depois de 24, 48 horas se vai precisar ou não entrar com antibiótico. Por isso que é importante, se o paciente está bem, não ir no pronto-socorro. Levar seu filho no pronto-socorro vai aumentar a chance do médico entrar com antibiótico. Porque como não é uma certeza, ele não conhece você, não conhece sua família, na dúvida ele vai entrar com antibiótico assim mesmo. Ah, doutor, mas você não falou de dor de cabeça, porque sempre que eu tenho sinusite, ataca a sinusite, dói aqui ou então dói aqui, porque não entra nos critérios diagnósticos, principalmente na criança. Se for ver aqui, esse é o seio frontal. Na criança pequena, principalmente aí até os 5, 6 anos, ele não existe. Não tem essa cavidade aí com ar para entrar a bactéria e para inflamar. Então, se o seu filho é pequeno, falaram para ele que teve diagnóstico com dor de cabeça de sinusite, não é possível, porque isso daqui só vai abrir nos adultos e crianças mais velhas. Por isso que não entra nos critérios diagnósticos da Academia Americana, nem da brasileira, dor de cabeça. Fora que também você vai precisar ter tosse, porque lembra que eu falei para vocês que tudo aqui vai drenar para a cavidade nasal, então ou o catarro sai para o nariz ou vai para o pulmão. Então se tiver nada de secreção, uma sinusite bacteriana, uma sinusite viral, também não é essa a nossa primeira hipótese. Tem que pensar em outras causas. É super comum criança que tem enxaqueca toma antibiótico todo mês sem tosse nenhuma, simplesmente porque todo mês tem dor de cabeça. Fora também que o fato de doer pode ser um H1N1, pode ser um Covid que está causando a secreção e dando dor. Então também não é a história só da dor de cabeça, mesmo com secreção, que nós vamos entrar com antibiótico ou não. É muito mais importante a história ao longo do tempo para diferenciar se é esse bicho aqui ou se é esse bicho aqui. Se a doença parece ser um vírus ou se parece já ser uma complicação com bactéria. Ah, mas não tem sinusites crônicas? Tem. Às vezes a pessoa tem desvio de septo, tem adenoide grande. Às vezes isso daí vive inflamado. Mas aí isso é exceção da exceção. A maioria das vezes que eu vejo é o quê? As pessoas falando, eu tenho sinusite, mas na verdade o que ela tem é uma alergia a esses bichos e ela tem rinite. Nesse caso, você trata a rinite. Não adianta ficar dando antibiótico toda hora se você não colocar uma capa do colchão ou então também não trocar o travesseiro. Nós temos que tratar as doenças, ficar de olhos na doença. Sinusite é muito genérico, qualquer coisa inflama aquela região. Agora, o tratamento em si é específico para cada. Então, falar eu tenho sinusite não me diz absolutamente nada. Que doença você tem, aí sim nós conseguimos ver o tratamento. Espero que tenha ajudado a entender um pouco mais esse assunto que não é tão fácil. E se gostou, segue o canal, que sempre que puder eu trago alguma coisa aqui diferente, tá certo?